Oi, meus amores! Vamos lá para a nossa aula de número 2 do módulo 3, ok? Nós estamos aqui falando a respeito dessa topografia, essa topografia mental em relação à memória. Então, o nosso consciente é tudo aquilo que eu posso acionar sem o menor esforço e de forma imediata. Seria a parte de cima do nosso iceberg, ok? E o pré-consciente? O pré-consciente ele ficaria nessa linha divisória entre a parte de cima do iceberg e essa parte de baixo. O pré-consciente ele tem um pouco menos de material e tem uma diferença do consciente. Eu preciso fazer um esforço para eu conseguir resgatar. Na aula passada eu disse assim para vocês, tente lembrar o máximo possível de uma memória mais remota da sua infância, lembra? Então, para você tirar esse tempo para tentar lembrar onde eu morava, alguma cena da situação, você está tentando resgatar o seu pré-consciente. Quando você está fazendo faculdade ou estudando, né, qualquer coisa, e você vai fazer uma prova, ou você vai tirar sua carteira de motorista e tem aquela prova escrita, e você senta ali e você fica pensando, mas eu estudei isso, eu me lembro desta placa, desta imagem, e eu preciso me lembrar qual é o nome dessa placa. Eu me lembro desse conteúdo, mas eu preciso lembrar. Eu lembro até a página em que estava esse material. Eu acho que é isso. Sim. Ok. Quando você está fazendo todo esse exercício, você está resgatando o material do seu pré-consciente. Então, o material que está no seu pré-consciente não é um material que você precisa dele para a sua sobrevivência, mas tem uma característica, é um material que você consegue resgatar se necessário for. Se você fizer um esforço mental, você consegue resgatar este conteúdo que está no seu pré-consciente. Sem um esforço, você não consegue lembrar, ok? Então, qualquer coisa que você tenha que raciocinar para resgatar, esse conteúdo estava no seu pré-consciente. Então, nós temos o consciente, onde eu tenho todo o material que eu preciso de forma imediata, sem esforço nenhum. Tenho o meu pré-consciente, que eu preciso fazer um esforço para eu lembrar, e tenho o inconsciente. Qual a diferença entre o pré-consciente e o inconsciente? O pré-consciente, eu faço um esforço mental, em algum momento eu consigo recordar. Já o inconsciente, eu posso pensar muito, eu posso tirar tempo tentando e refletindo. Eu não vou conseguir resgatar. Essa é a diferença. O meu inconsciente eu não consigo resgatar. O meu pré-consciente eu consigo resgatar. A maioria dos conteúdos que a mente ela faz essa classificação de forma imediata. Aquilo que eu preciso para a minha sobrevivência vai para o meu consciente. Aquilo que a mente pode pensar, pode ser que precise. Vou guardar num outro espaço, numa outra caixinha, que se caso precisar, consegue abrir essa caixinha, abrir essa gaveta e retirar dali esse material, essa memória. Então aí está o nosso pré-consciente. Esse pré-consciente, ele tem uma quantidade de material um pouco menor que do consciente e muito menor que do nosso inconsciente. Esse é um material que a gente resgata quando a gente necessita e que precisa pensar a respeito para trazer à tona, tá? Pensando em traumas e em abuso,
A gente percebe nas terapias que algumas pessoas elas chegam com a lembrança já no consciente. Olha, eu sei que na minha infância aconteceu isso, isso e isso. Mas assim, nunca se tem uma memória consciente total de tudo que aconteceu. Nunca. Pode ter de uma boa parte. Outra parte está no pré-consciente e uma grande parte está no inconsciente. É muito interessante porque às vezes a pessoa ela chega para a terapia e ela chega com uma memória de abuso, né? Então ela começa a contar, não, isso está na minha memória, e quando ela começa a contar, eu sei que está no consciente. Mas depois ela começa a raciocinar e ela diz, mas eu também me lembro de uma outra situação em que aconteceu isso e isso. Então ela está resgatando aí o material do pré-consciente, ok? Agora, esse material do inconsciente, em processo terapêutico, ele pode surgir, mas ele também pode nunca surgir. Mas, se a gente trabalha esse conteúdo com a pessoa no consciente e no pré-consciente, isso já é suficiente para essa pessoa ter um alívio absurdo, um alívio muito grande em relação ao trauma, né? A esse histórico de abuso. Então, na maioria das pessoas, elas chegam com pouco material consciente do que aconteceu e depois, com o tempo, vai aparecendo um material mais pré-consciente. E aí essa pessoa diz, mas eu também me lembro dessa situação, eu também me lembro daquela situação. E aí outras situações de abuso começam a vir à tona, um conteúdo que estava no pré-consciente, né? Nesse mesmo módulo, no módulo 3, nós vamos ter a última aula, que é a quarta aula, e vamos estudar um pouquinho a respeito da repressão. Repressão é um mecanismo de defesa. E é a repressão que faz esse movimento. Para onde vai esse conteúdo? Tá ok? Esse conteúdo fica no consciente, esse conteúdo fica no pré-consciente ou ele vai para o inconsciente, tá? Agora, se é um conteúdo traumático e ele está no consciente, é porque esta pessoa, ela tem condições, ela tem força mental, força psíquica para suportar esse conteúdo no consciente. Se está no pré-consciente, ela também mantém ali condições de energia psíquica para manter no pré-consciente. Mas se esse conteúdo é absurdamente grande, maior que ela, e enlouqueceria ficar no consciente ou no pré-consciente, esse material é levado para o inconsciente, para aquela parte maior do iceberg, ok? E muitas vezes se procura a terapia em função do que percebe nos sintomas. Nossa, eu tenho observado tal situação, né? E aí vem para a terapia com essa queixa. Mas a gente vai percebendo que aquela queixa tem um porquê, tem um trauma. E aí pode ser que a pessoa nesse momento comece a retirar do pré-consciente algumas memórias, né? E aí essa memória ela sai do pré-consciente e vai para o consciente, para que ela consiga pronunciar, para que ela consiga refletir a respeito daquilo que aconteceu. Mas eu também tenho pessoas que procuram a clínica e que não têm ideia de que algum dia aconteceu o abuso. Não tem nenhuma memória do que aconteceu. Tem apenas os sintomas. Eu me lembro de receber uma pessoa no processo terapêutico que ela era cleptomaníaca. Ela entrava em uma loja e enquanto ela não roubava alguma coisa de alguém, a caneta, às vezes o post-it aqui, para anotar algumas informações, precisava roubar. Quando ela saía na porta da loja, ela sentia assim, um bem-estar enorme, eu consegui roubar isto. Mas quando ela chegava em casa, ela tirava aquela caneta,
né? Aquele prendedor de cabelo, qualquer coisa desse tipo. E daí ela olhava e pensava, gente, mas eu não preciso disso. Eu poderia ter comprado, eu tenho dinheiro, eu poderia ter comprado. E aí ela se sentia extremamente culpada. Mas quando chega com essa queixa e dizendo eu quero parar com isso, eu preciso dar conta disso, a gente acaba descobrindo que havia um material no pré-consciente e que aquela mulher, né, na verdade, guardava um histórico de muito sofrimento, um histórico em que havia abusos significativos, abuso sexual, né? Então, a gente precisa ir entendendo que muitos destes comportamentos que eu não gosto, que eu quero abandonar, muitas vezes ele está ligado a um trauma, porém eu posso não ter memória disso que aconteceu. Eu tenho apenas os sintomas. E é no processo terapêutico que a gente consegue ir puxando esse histórico. E aí tem uma questão muito interessante no processo terapêutico. Quando a pessoa tem força interna de sustentação, esse material está no consciente, boa parte dele. E está também no pré-consciente e consegue ir resgatando. Mas quando esse material está no inconsciente, é necessário que essa mente faça uma leitura de que agora ela tem uma outra pessoa que ajuda a sustentar essa história tão difícil. E aí pode ser que ela comece a trazer alguns resquícios deste material que, na verdade, estaria já no inconsciente. Inconsciente é o conteúdo da nossa próxima aula, tá bom? Um beijo, um grande abraço e até a próxima aula do módulo 3.